Olá, estamos ao vivo, direto de Bento Gonçalves, onde acontece a Invase Brasil e a Brasil Alimenta. E agora eu, Cristiano Eloy e Gianni Laurentino, vamos conversar com Ayrton Luiz Giovannini. Ele é fundador da vinícola Dom Giovanni, e Daniel Panizzi, que é diretor comercial da vinícola Dom Giovanni. Como vocês sabem, aqui a região de Bento Gonçalves e a cidade de Pinto Bandeira, onde a vinícola Dom Giovanni está instalada, cerca de 20 quilômetros da cidade de Bento Gonçalves, é um grande polo vitivinicultor brasileiro. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso com os dois. Prazer receber vocês aqui. Quero saber, Sr. Ayrton, qual a história da vinícola Dom Giovanni? Eu costumo, inclusive, dizer que a minha esposa costuma dizer que ela nasceu dentro de um barril. Ela meu filho seria a quarta geração de produtores de vinho no Brasil. São da empresa Adrer S.A., que foi fundada em 1910. Foi a primeira empresa, inclusive no Brasil, a produzir vinhos brancos e tinha uma tradição muito grande. Essa empresa, em 1973, foi vendida por um grupo americano e anos depois, eu e minha esposa conseguimos recomprar o local onde está Dom Giovanni, que eram os vinhedos e eram um dos postos de recebimento da Adrer. Está localizado a 12 quilômetros de Bento Gonçalves. Sr. Ayrton, como é que o senhor enxerga atualmente o mercado do vinho no país? Eu acho que hoje o mercado do vinho no meu conceito, teria que ser dividido em dois setores: grandes vinícolas e pequenas vinícolas. Pequenas vinícolas variando, vamos dizer assim, de 40, 50 mililitros até 300 mililitros por ano. A grande vinícola, ela tem o seu espaço, ela tem o seu mercado constituído e ela tem que crescer muito ainda, e ela tem uma grande concorrência com vinhos importados por uma série de razões, tributos, condições da cadeia, inclusive, que o Daniel pode até comentar depois. E essas outras vinícolas que eu acho que a base futura é agroturismo. É um turismo vitivinícola, onde que você vai vender grande parte da tua produção ao turista, não só diretamente, como ele termina se conhecendo por causa da visitação. É o que hoje já aconteceu no Vale dos Vinhedos, com o inúmero daquelas vinícolas que tem, e agora começa, inclusive, em outras regiões. Pinto Bandeira é a segunda região de indicação de procedência e a gente tem sentido, os últimos 2, 3 anos, vem aumentando muito a visitação. Você tem que estar preparado para atender esse turista que vem, ele quer conhecer o método. Então, você numa vinícola menor, você tem aquela aproximação entre o consumidor e ele termina, vamos dizer assim, não só adquirindo no momento, como é um multiplicador, disseminador. Eu acho que o futuro da indústria vitivinícola tem que ser separada nesses dois estágios. Então, falando do enoturismo, você poderia contar pra gente como a Dom Giovanni participa desse processo? Como é que vocês fazem? Vocês têm espaço para isso dentro da vinícola? Nós na realidade nós temos uma posada junto com a vinícola. Tem os prédios da vinícola com recepção, com visitação e com o pessoal recebendo toda semana, inclusive sábados e domingos. E temos hoje uma posada com 7 apartamentos no prédio e mais uma cabana fora, onde que se recebe muita gente. Então nós estamos realmente preparados para isso. Nós temos 3 enólogos que trabalham conosco e que recebem, inclusive grupos, preparados antes. A gente pode até preparar almoço, jantar, degustação, inclusive para esse grupo de visitação guiada. Mas se a pessoa chegar também sem avisar, nós temos sempre dentro dos horários normais estabelecidos para isso. Daniel, qual é o tamanho da vinícola Dom Giovanni? Qual é o volume comercializado de vocês? Hoje a propriedade toda ela tem 50 hectares, sendo 18 de vinhedos. Estamos produzindo em média 100 mil litros de vinho, sendo 80% desses base para espumante. O espumante, você acredita que o espumante é a vocação da região? Sim, hoje a gente já é uma região demarcada com indicação geográfica. E já estamos conversando sobre a busca de uma denominação de origem
essa focada totalmente no espumante, elaborado pelo processo tradicional. Como é que é o consumo do espumante e do vinho pelo brasileiro? Falando especificamente do espumante, a gente vê um crescimento ainda muito baixo. O consumo de vinho em geral no Brasil é muito baixo. Acho que esse é o grande desafio do setor, né? A busca por esse aumento. O espumante ele vem num crescimento muito bom, o vinho fino estagnado, com um leve crescimento, mas eu acho que o mercado do espumante ele é muito promissor. É onde o setor está depositando suas fichas. Eu queria saber de vocês, por que esse mercado ainda é muito pequeno, na opinião de vocês? É um mercado que ainda está muito fechado, a cultura do brasileiro ainda não é voltada para o consumo de vinho e espumante. Quais são os fatores que influenciam esse mercado ainda não crescer exponencialmente? Acho que o principal fator é cultural, né? A gente sabe que o Brasil é um país voltado para o consumo de cerveja. A gente está falando se eu não estou enganado, em torno de 60 litros per capita de consumo de cerveja, e o vinho está com 2 litros. Então, o primeiro ponto eu diria que é cultural. Claro, a gente começa a falar de questões tributárias, e aí, em comparação, por exemplo, vou citar com vinhos chilenos. Aí também é um fator específico aí dentro da comercialização do vinho nacional. Mas eu acredito muito que o trabalho tem que ser em cima dessa mudança cultural do povo brasileiro. E quais são as perspectivas, tanto do espumante quanto do vinho, para que ele ganhe mais espaço no mercado interno? A gente vem de uma melhora de qualidade muito significativa nos últimos 20 anos. Acredito que seja por aí. Então, isso está fazendo com que o consumidor se interesse, né? A gente está quebrando muitos paradigmas no que diz respeito à elitização do vinho, né? Desmistificar esse consumo. Então acho que é por aí, eu acho que o caminho está por aí, mas acredito muito no crescimento nos próximos anos com o trabalho que todo o setor está fazendo. Agora, senhor Giovanni, o senhor que começou, como é que o senhor vê anteriormente esse crescimento do vinho brasileiro atualmente? Eu acho que é o que partiu, que o Daniel terminou de dizer. Nós tivemos que romper, inclusive, um conceito que existia de vinho. Os vinhos brasileiros, nos últimos 15, 20 anos, melhoraram muito. Hoje você tem vinhos excelentes e com boa conceituação e já começaram a ser acreditados, inclusive, pelo consumidor brasileiro. Enquanto que antigamente você tinha um conceito, vinho brasileiro não é bom, o vinho bom é o chileno, o vinho bom é o argentino. Isso você demora algum tempo para desfazer essa imagem. Imagem que já é o contrário no espumante. Já hoje o consumidor brasileiro já tem uma relação ao contrário do que é de vinho para o espumante. Ele hoje já sabe que o espumante brasileiro é melhor do que o argentino e do que o chileno. Isso, não, eu estou dizendo porque eu acho que é isso mesmo, mas eu estou dizendo pela percepção que o consumidor tem. Só que espumante não é uma bebida que você vai consumir no mesmo nível que consome um vinho, em lugar nenhum do mundo. Então, vamos dizer assim, no nosso caso específico, até por estarmos numa região onde que Chardonnay e Pinot Noir se adaptou muito bem, a nossa imagem, vamos dizer assim, a nossa visão futura é cada vez mais se aprofundar com espumante. Nós só produzimos espumante pelo processo tradicional, processo champenoise, e nós aí temos uma gama de 5, 6 produtos que variam desde 12 meses de contato com levedura até 48 meses. Então, assim, eu acho que a nossa especialização é o espumante pela região onde que a gente está inserido. Agora, quão é importante, na opinião de vocês, essa denominação de origem, tanto para a região quanto para o aumento do consumo dos vinhos produzidos, dos vinhos e dos espumantes produzidos nessa região? Na realidade, isso aí é uma busca no mundo inteiro. Assim, todo mundo sempre queria dizer
que gostaria de estar inserido e que a gente conhecesse o que é denominação de origem, indicação geográfica, denominação de origem. A gente, no Brasil, isso já está dando para o consumidor uma conotação de qualidade. Então, vamos dizer assim, por isso que hoje já tem mais regiões com indicação geográfica e outras estão buscando. Eu costumo, eu cito o que minha esposa seguido diz, ela diz: o Brasil é um país muito jovem. Quando o Brasil foi descoberto, a Capela Sistina estava sendo pintada. Então, na realidade, nós somos jovens. Se nós vamos passar a falar em viticultura, mais ainda, e numa melhoria da qualidade do vinho, nós vamos dizer, como dissemos, há 15 ou 20 anos. Então, você tem um caminho muito grande para percorrer em cima disso. Então, o que vai terminar acontecendo daqui a uns tempos? Vocês, como consumidor, vão dizer assim: bom, eu prefiro tomar um vinho Merlot, o outro vai dizer que prefere um Cabernet Sauvignon, mas aí alguém vai dizer: bom, mas eu prefiro o Cabernet Sauvignon do Vale dos Vinhedos, o outro vai dizer: eu prefiro o Merlot que é produzido em Flores da Cunha ou qualquer outra região. Como as variedades também vão ter que ser adaptadas, aonde que cada variedade se adapta melhor. Chardonnay, Pinot Noir está se adaptando bem em Pinto Bandeira, não é uma região para Cabernet Sauvignon, e o Cabernet Sauvignon é uma variedade que vai se adaptar muito melhor num outro lugar. Até o consumidor aprender isso e até nós definirmos isso depende de tempo. Acho que o que a gente acredita também que depende de tempo é também um investimento em tecnologia, em conhecimento, em manejo também da uva. Gostaria de saber se nos últimos anos vocês têm investido nisso, como vocês tratam essa questão do investimento tanto na tecnologia quanto no manejo das uvas que vocês têm na propriedade. Eu acho que até o seu Ayrton vai poder falar melhor sobre isso, mas hoje, com a globalização, com o que a gente está vendo, com a informação a um clique, então o tempo que se demorava antes para se disseminar um conhecimento era muito maior. Hoje a gente consegue, usar o setor brasileiro como exemplo, né? Os enólogos daqui já conhecem o mundo inteiro. Então, o que é feito há 400, 500 anos na França já foi trazido para o Brasil. Então, eu acho que globalizou de uma forma muito rápida. Isso mostra esse crescimento e essa evolução do vinho, tanto na parte de manejo, que a gente vai falar em vinhedo, como dentro da vinícola, a evolução é muito perceptível. Eu até gostaria de complementar isso que ele está dizendo pela feira que nós estamos tendo. Você aqui tem uma oportunidade única de você visitar em 2 dias aquilo que você levaria quanto tempo se fosse você tomar conhecimento de tudo aquilo que tem. Eu acho que até nesse particular eu gostaria de cumprimentar pelo êxito, inclusive, da feira, e dar essa oportunidade, principalmente para vinícolas menores, terem um conhecimento do que existe no mundo vitivinícola. Cumprimentos, parabéns, e isso está nos ajudando e agregando para o setor vitivinícola. E a questão da distribuição do produto, o acesso pelo consumidor atualmente, tanto pelo consumidor brasileiro como possivelmente pelo consumidor do exterior, por parte das vinícolas menores. Como está? O acesso tem melhorado bastante nos últimos anos. Primeiro vou falar do vinho nacional, né? A inserção, muitas portas abertas que há anos atrás não tinha espaço para o vinho nacional, e hoje a gente está conseguindo esse espaço. Isso é fruto, né, de todo o trabalho realizado comercialmente, desde lá do vinhedo, dentro da vinícola, tendo um produto de qualidade onde o cara que está na ponta do consumidor, ele tem propriedade, tem segurança em oferecer, temos segurança em abrir uma garrafa, né? Então acho que isso está sendo muito importante. Tá joia, quero agradecer a presença de vocês. Nós conversamos aqui com Ayrton Luiz Giovannini, fundador da vinícola Dom Giovanni, e Daniel Panizzi, diretor comercial da vinícola Dom Giovanni. Mas antes de encerrarmos, a Giane Laurentino tem um recado para vocês. Bom, para quem está aqui na feira e para quem está nos assistindo na internet, saber um pouco mais sobre vinho, é só
acessar o segundo número da revista Alimenta. Aqui na feira as pessoas podem pegar nos estandes, na internet você pode baixar no www.newtrade.com.br. Daí saber um pouquinho mais sobre todos os universos da feira Brasil Alimenta e principalmente sobre o vinho. A matéria de capa é sobre o vinho brasileiro, você pode acessar, ler a revista, baixar o PDF e assistir a mais entrevistas daqui a pouquinho, onde voltaremos direto de Bento Gonçalves, onde acontece a Envase Brasil e a Brasil Alimenta. Fique atento.